se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, meu irmão. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, e tudo aquilo que cerca você seja muito abençoado por Deus, e você alcance e chegue sempre na presença de Deus com alegria, com gozo, com paz, e você encontre no Senhor as bênçãos e as respostas para a sua vida, naquilo que você tem buscado, naquilo que você tem clamado a Deus. Você encontra a resposta no Senhor. Dou glórias a Deus por mais um programa, Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, Igreja Sem Paredes. E quero louvar a Deus por mais esta grande oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui neste canal do YouTube, para, enfim, nós aprendermos um pouco mais da palavra e estarmos juntos neste propósito de entregar aos outros, às pessoas, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Quero dar graças a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado, tem nos prestigiado, tem pregado a palavra, compartilhando estes vídeos. Eu sei como Deus tem acrescido bênção sobre a sua vida. E isso Deus tem feito comigo. Tem me dado bênção sem medida. Primeira coisa que eu gostaria de pedir a você, como sempre, de praxe, é que você deixe aí no final do vídeo, se você gostar, você deixe o curtir. É importante para o canal, para que ele cresça e seja recomendado pelo próprio YouTube. Que você também se inscreva no canal. Há embaixo ali uma palavra inscrever-se, você pode clicar ali, inscreva-se, e depois você vai ver um sininho, peça todas as notificações para que você receba, assim que o vídeo for colocado ao ar, você receba o vídeo no seu celular, uma notificação. Também ali, uma palavrinha a mais, você clicando ali, ela te direciona a um link, é o meu perfil no WhatsApp, e aí você pode conversar comigo, você pode ter um papo comigo, e podemos falar sobre coisas, sobre o programa, sobre o tema do dia, e você pode pedir oração, pedir o que você desejar, tá bom? Faça isso. E também que você compartilhe esse vídeo, né? Você tem os seus amigos, tem aqueles que precisam de uma palavra, você possa compartilhar então, para que outros ouçam a mensagem do Evangelho de Cristo. Pois bem, fechando aqui, quero então com vocês, meus amigos, meus irmãos, trazer um pouco daquilo que Deus tem assim colocado no meu coração, e eu desejo imensamente que o Senhor te abençoe tremendamente, poderosamente em Cristo Jesus. A palavra que eu gostaria de falar hoje com vocês é sobre aquilo que nós temos falado sempre, o homem, o projeto de Deus. O nosso tema que estamos falando agora e trazendo alguns estudos é o homem, o projeto de Deus. Por que o projeto de Deus? Deus não criou o homem do nada, sem nenhum propósito. Então a nossa vida tem um propósito diante do Senhor, e desde que o homem pecou até hoje, Deus tem se revelado ao homem como esta criatura, a sua principal criatura, aquele com quem o Senhor quer dividir e compartilhar as suas grandezas, as suas maravilhas, o seu poder e a sua eternidade. O tema de hoje, desta mensagem de hoje, é da queda à reconciliação. O homem caiu, mas Deus proveu a reconciliação junto dele. Sem nos esquecermos de que nós estamos neste ano de 2024, tratando exatamente do ano da preparação. Estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e nós devemos estar preparados. Amém? Quero então compartilhar com você este texto que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 7 ao 11. Ele diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus,
e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz a soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse a ele: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Pois bem, meus irmãos, esta é uma passagem das Escrituras, lá do Gênesis, da criação, onde a palavra de Deus está mostrando como o homem caiu da sua condição de um ser santo, de um ser puro, para um homem conhecedor do bem e do mal e assim separado de Deus. Este texto que eu quero mencionar e a meditação que vamos fazer também podemos encaixar aqui um texto que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há algumas versões que você vai encontrar que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e eu prefiro essa aqui, que diz essa palavra: e estão destituídos. Na verdade, o homem foi destituído da sua condição, daquilo que como Deus o colocara no jardim do Éden. E então o homem pecando traz para si uma grande maldição. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz, mesmo o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, meus irmãos, meus amigos, hoje eu gostaria de mencionar com você algumas coisas o que o pecado nos trouxe, o que Satanás implantou nesta terra e trouxe tanto prejuízo para toda a humanidade e em todas as eras, em todas as épocas. Então, a primeira coisa que eu quero mencionar aqui com você é que Satanás e o pecado trouxe ao homem algumas coisas que o homem não sabia, não conhecia e nem vivenciava. É que o homem recebeu a culpa e a vergonha. Olha que coisa interessante. Então, o pecado trouxe ao homem a culpa e a vergonha. O versículo 8 nos diz que eles se esconderam de Deus. Adão e Eva, quando comeram daquele fruto e desobedeceram a Deus, eles se esconderam da presença de Deus. Quando Deus os chamou, eles estavam escondidos, envergonhados, cheios de culpa, cheios de dor na alma, enganados por Satanás. E olha aqui, meus queridos, o pecado, ele transtornou totalmente o relacionamento do homem para com Deus. Essa é uma das primeiras coisas que o pecado trouxe ao homem. Sem contar que toda a terra sofreu com a desobediência de Adão e Eva. Porque a palavra diz que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. A terra se virou, os animais se voltaram da sua natureza contra o próprio homem, tornando-se selvagens, tornando-se inimigos uns dos outros, animais que matavam uns aos outros como presas para comer, o que não acontecia antes. Então a culpa e a vergonha veio de cara sobre o homem, e diz a palavra que ele se escondeu de Deus, se escondeu da presença de Deus, transtornando então todo o seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o pecado e Satanás trouxeram ao homem o temor e a separação.
temor e separação. Veja então o que disse o versículo 10, ele disse que eles tiveram medo. Olha que interessante. E ele disse, o homem respondeu, ouvi a tua voz. Ele ouviu, ele ainda ouvia a voz de Deus. Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Temi porque eu estava nu. O pecado trouxe ao homem o reconhecimento de que ele era um miserável sem a graça de Deus. Porque estava nu e escondi-me. E aí nós encontramos aqui o que trouxe de consequência maléfica para o homem esta desobediência. O homem então temeu, teve medo. Pela primeira vez o homem teve medo. Ele temeu e logo em seguida ele se separou de Deus. O pecado trouxe para o homem como uma grande consequência, como uma consequência terrível, a separação de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele não teve mais aquele ímpeto de ir na direção do Pai, para buscá-lo, para abraçá-lo, para recebê-lo, mas a reação do homem e da mulher, foi esconder-se da presença de Deus. Sim, meu querido, isso foi a grande ruptura no relacionamento do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Triste isso. E é assim que nós, quando nascemos, já nascemos longe da presença do Senhor, necessitando de um Salvador para nos reconciliarmos com Ele. Mas ainda há uma terceira coisa que aconteceu ao homem e que nos mostra esse texto e que é a coisa mais terrível que poderia acontecer, que foi a queda do homem. O homem caiu daquela posição poderosa e abençoada a qual Deus o havia colocado. O homem caiu. A desobediência de Adão trouxe não somente para si mesmo, mas também para todos os homens, a mais terrível consequência, a morte. E não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. A morte física, porque a partir dali, todos os homens começaram a envelhecer e todos os homens estão propensos a ter doenças. O que não existia antes da desobediência passa a ter, e o homem passa a ter essa consequência terrível que é a sua queda daquilo que onde Deus o havia colocado. A morte física veio sobre Adão, mas ainda mais terrível é a morte espiritual. E o versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 5, nos diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sabe, meu querido amigo, não é porque você nasce num lar cristão, não é porque seus pais são servos de Deus, não é porque seus pais frequentam uma igreja que eles te levam aos cultos, não é porque você nasceu num berço cristão que você é cristão. Não é porque você nasceu num lar cristão que você já é salvo. Olha que coisa terrível. Nós já nascemos, como diz o salmista, nós nascemos com o pecado em nós. E então nós precisamos de um Salvador. Todos pecaram, todos herdaram o pecado e herdaram a queda, e nós herdamos esta queda do homem. Nós já nascemos caídos. Interessante que Deus não deixou o homem à sua própria sorte.
E isso é maravilhoso. É aqui que eu gostaria de falar um pouquinho com você, porque o tempo já não nos permite estendermos mais. Deus não deixou o homem à sua própria sorte. Embora ele tenha se vendido ao pecado, Deus entrou com a sua misericórdia, com a sua graça, provendo a redenção e a reconciliação em Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Veja então o que nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Ela diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que promessa tremenda é essa? Que coisa maravilhosa é esta? No Evangelho de João, você vai encontrar lá no capítulo 6, diz que aqueles que estão em Cristo já estão salvos. Porém, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não receberam a Jesus, já estão condenados, porquanto não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Deus, em Cristo Jesus, abriu a porta do céu para nós. Abriu a porta da redenção para nós entrarmos, abriu a porta, escancarou a porta da reconciliação para nós entrarmos e termos comunhão com Ele. Coisa maravilhosa. Veja então também no versículo 22 de Romanos capítulo 6. E com este versículo eu encerro esta meditação de hoje. Mas preste atenção, que coisa tremenda. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos diz: mas agora, porém, entretanto, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus por isso. Meu amigo, você é um projeto de Deus. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E da mesma maneira que eu estou aqui diante de você nesta noite, pregando esta palavra, assim como eu sempre faço com quem eu converso, onde eu estou, para onde eu vou, eu sempre estou levando a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem da redenção. Assim também Deus hoje te chama para este propósito, para esta nova vida em Cristo. Deus te trouxe redenção, Deus te trouxe reconciliação, para que você, para que eu fôssemos agentes da reconciliação de Deus para com o homem perdido e totalmente transtornado pelo pecado. Meu amigo, medite nesta palavra. Medite naquilo que Deus quer fazer e realizar através da sua vida. E permita Deus trabalhar em você a cada dia, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora um louvor maravilhoso. Daqui a pouco nós voltamos para nós encerrarmos este tempo deste programa tão maravilhoso. Ouça este louvor. Se você conhece, cante junto. E daqui a pouco nós voltaremos para orarmos e encerrarmos este tempo em nome de Jesus. Ouça então e já voltamos. Amado,
bem, meu amigo, estamos de volta, depois de ouvirmos esta linda canção, este louvor maravilhoso. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus que te abençoe, que te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra que nós pudemos meditar nela hoje. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida desse homem que está aqui nos assistindo. E em nome de Jesus possamos, ó Deus, estarmos preparados para aquele grande dia onde o Senhor virá buscar a tua igreja, a sua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, fortalece-nos, ó Deus, fundamenta-nos, ó Pai, nos ajude a estarmos sempre debaixo da tua palavra, sempre, ó Deus, buscando a tua presença e, enfim, Senhor Deus, estarmos ministrando às outras pessoas, a outros homens, ó Pai, a tua graça e o teu poder. Nós te pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida deste homem. Que o Senhor o abençoe a ele mesmo, juntamente com sua esposa, seus filhos, sua família, em nome de Jesus. E que o Senhor lhes dê uma semana poderosa e abençoada. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, Deus abençoe sua vida. Que realmente a sua semana seja uma bênção. E na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui de novo para mais um programa, Homens do Caminho. Um forte abraço, segunda-feira nos vemos de novo. Deus abençoe. Sobre toda a terra.